E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou estudar mais um pouco aqui no meu caderno de erros. Esse é um caderno que eu faço no Remnote, adicionando aquelas questões que eu errei nas provas de concurso, fazendo questões aqui em casa, fazendo questões de treino, né? E também questões que eu estudando em algum livro, alguma coisa, achei difíceis de serem memorizadas, difíceis de serem assimiladas, e coloco nesse grande caderno que eu chamo de Caderno do Sucesso. Eu aprendi a usar esse nome, gostei desse nome lá no curso CAPA, curso de memorização. O Bruno me ajudava bastante na formação e no estudo desse caderno. Então, eu gostei desse nome, hoje chamo de meu caderno do sucesso, são os erros em questões. Então vamos lá, vamos ver o que tem para hoje. Trabalhista. Quem adianta os valores devidos por perícias solicitadas na Justiça do Trabalho? Na Justiça do Trabalho não tem adiantamento desses valores. Quem paga a perícia é a parte que perde a perícia, não perde a causa, não é o sucumbente na causa, é o sucumbente na perícia, e ao final não há adiantamento. Vamos ver? Isso, diferente do CPC, não há adiantamento de honorários periciais na Justiça do Trabalho. O pagamento deve ser feito após a prova pela parte sucumbência na perícia e não necessariamente no processo. É isso mesmo. Beleza, acertei. Como esse foi um flashcard que já apareceu para mim antes, então os prazos aqui estão bem longos, né? Se eu acerto parcialmente, 18 dias. Se eu acerto com algum esforço, 1,1 mês. E se eu acerto com facilidade, 6,6 meses. Então vamos lá, acho que eu acertei com algum esforço, tranquilo. Não é muito fácil, mas também não é muito difícil. Próxima. Na execução por carta precatória em processo trabalhista, os embargos de terceiro serão oferecidos em qual juízo, como regra? É diferente. Esse caso aqui é diferente dos embargos em execução. Aqui é embargos terceiro, o trabalhista. Eles são oferecidos no juízo deprecado, exceto se o deprecante indicou quais foram os bens constritos, ou seja, o deprecante já enviou a carta dizendo quais eram os bens, ou se a carta já foi devolvida. Aí é no deprecante, mas em regra no deprecado. Deixa eu ver se é isso. Isso aí, no juízo deprecado, salvo-se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito, ou se já devolvida a carta. É o 676, parágrafo único do CPC de 2015, de acordo com a súmula 419 do TST. Não confundir com a súmula 46 do STJ. Na execução por carta, os embargos do devedor deverão ser decididos no juízo deprecante. Em regra no deprecante, embargos do devedor, em regra deprecante. Embargos de terceiro, em regra no deprecado. Então, súmula 46 do STJ. No deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens. Isso aqui confunde bastante. Então, não confundir a súmula 419 do TST com a súmula 46 do STJ. Próximo. Eleitoral. Eita. O Ministério Público pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a decretação de perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa? Qual é o prazo para esse pedido? Eu acho que não. Eu acho que a legitimidade é do partido político e não pode, o MP não pode pedir não. O interesse é do partido político. O prazo, não me lembro exatamente o prazo, vou chutar que é de 15 dias. Não, é de 30 dias da desfiliação. Mas não, somente o partido político interessado pode ter do prazo de 30 dias da desfiliação. Então, o prazo é de 30 dias. E somente o partido político. O MP não pode. Beleza? Acertei parcialmente. É legal a contratação pela União de empresa estatal ou privada para realizar atividades de pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural em território nacional?
que sim, a Constituição autoriza sim. A Constituição traz literalmente, expressamente, essa autorização. A União contratar a empresa estatal ou privada para realizar atividades de pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural em território nacional. Hipótese de concessão ou delegação? Concessão, permissão, autorização? Acho que é isso. Sim, pois está dentro da ressalva do 177, parágrafo 1º. O 177, monopólio da União. Tá? E o parágrafo 1º. A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas realização de atividades previstas nos incisos 1 a 4 deste artigo, observadas as condições estabelecidas em lei. É isso aí. Pesquisa e lavra, refinação de petróleo, importação ou exportação de petróleo, transporte marítimo de petróleo. Só o que não pode é isso aqui, ó. Pesquisa, lavra, enriquecimento, reprodução, industrialização e comércio de minérios nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos, cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizados sob regime de permissão, conforme a lei elementar. Beleza. Então é isso. Qual é a diferença entre a escuta especializada e o depoimento especial? Escuta especializada é aquela realizada em qualquer âmbito, seja judicial, pode ser realizada em âmbito judicial, âmbito policial, para crianças, adolescentes que foram vítimas ou testemunhas, participaram de alguma forma de algum tipo de violência. Já o depoimento especial é realizado em juízo. Depoimento especial em juízo. Acho que é isso, vamos ver? Escuta especializada é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante o órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade. Depoimento especial é o procedimento de oitiva da criança ou adolescente vítima de testemunha de violência perante a autoridade policial ou judiciária. Então, policial também entra no depoimento. Escuta especializada na rede de proteção. Tá, acho que entra aqui o conselho tutelar. Escuta especializada, rede de proteção, depoimento especial, sede policial ou judiciária. Acertei parcialmente. Qual é o prazo de internação provisória no ECA? No máximo 45 dias. Internação provisória. Vamos ver? É isso aí. Até 45 dias, artigo 108 do ECA. Em que hipóteses a União e os Estados podem condicionar ou restringir a entrega de recursos aos municípios por conta do Fundo de Participação dos Municípios? São nas hipóteses em que o município, para pagamento de dívida do município com a União, os estados e suas autarquias. É isso. Para pagamento de seus créditos às autarquias e cumprimento dos mínimos em saúde também. Aplicação dos mínimos em saúde, tem essa outra hipótese. Então, são duas hipóteses. Pagamento de seus créditos e suas autarquias e cumprimento do disposto no artigo 198, parágrafo 2º, 2 e 3 da Constituição. Aplicação do mínimo em saúde, segundo o artigo 160, parágrafo 1º da Constituição. Beleza. Duas hipóteses. Incide ICMS ou ISS sobre o serviço de fornecimento de água tratada, executado por empresas privadas concessionárias de serviço público com ações negociadas em bolsa. Acho que não. Acho que o fornecimento de água não é fato gerador de ICMS e ISS. Isso aí, nenhum deles. As águas em estado natural são bens públicos e só podem ser exploradas por particulares mediante concessão, permissão ou autorização. Fornecimento de água tratada às populações por empresas concessionárias, permissionárias ou autorizadas não caracteriza uma operação de circulação de mercadoria. Assim julgou o STF. Não incide ISS sobre a prestação de serviço público e fornecimento de água, de coleta, de tratamento de esgoto, ainda que concedida a sua exploração à empresa privada. Beleza. Se ajuizada ação de repetição de indébito e tendo sido este reconhecido, qual é a condição processual
para que o contribuinte realize a compensação dos valores recolhidos a maior. E no caso de o tributo ter sido julgado inconstitucional. Foi ajuizada ação de repetição de indébito, né? Eu acho que a condição processual para essa compensação é o trânsito em julgado. O trânsito em julgado, mesmo no caso de o tributo ter sido julgado inconstitucional. Isso aí. Em qualquer caso, a compensação está condicionada ao trânsito em julgado da demanda. Artigo 170 do CTN. O que diferencia a velha escola da análise econômica do direito do seu pensamento predominante atual? A velha escola da análise econômica do direito, lá da década de 40, aplicava os conhecimentos da análise econômica do direito apenas aquelas disciplinas que tinham a ver com a economia, ou seja, para o direito tributário, direito econômico, concorrencial. Então, essa velha escola só aplicava para as áreas do direito em que tivessem a ver com a economia em si. Já o entendimento tradicional, entendimento contemporâneo da análise econômica do direito, que veio se formando a partir da década de 50 e 60, aplica a análise econômica do direito para áreas que não têm a ver necessariamente com economia. Por exemplo, o direito tributário, o direito civil, direito do consumidor. Aplica-se a análise econômica do direito para várias hipóteses, inclusive o direito penal, o direito processual penal tem utilizado a análise econômica do direito, principalmente nas suas vertentes do pragmatismo, após a reforma da LINDB, né? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que trouxe as exigências de uso do consequencialismo, do contextualismo e do antifundacionalismo. Então, o pragmatismo jurídico, principalmente, trouxe a aplicação da análise econômica do direito para áreas em que anteriormente não se aplicava, porque entendia que não tinha um cunho econômico. É isso, né? Acho que é isso. A história do desenvolvimento da análise econômica do direito é usualmente contada sob a perspectiva de uma sensível separação entre o primeiro período de pesquisas, compreendido entre 1940 e 1950, e a fase instaurada a partir de 1960, que veio hoje a refletir o núcleo central do trabalho da escola da Law and Economics. Ressalta-se que a velha escola centrava seus estudos nos campos do direito eminentemente ligados à economia, tais como o direito antitrust, direito comercial, direito de regulação e o direito tributário. Mas que em 1960, uma nova escola rompe com essa tradição, ao utilizar a análise econômica para explicar e criticar regras legais que não tão obviamente comportavam uma dimensão econômica, como, por exemplo, as regras contratuais, as regras de responsabilidade civil e até mesmo as regras de direito penal e processual. Então é isso, consegui lembrar. De quem é a competência para julgar os crimes previstos na Lei de Falências e Recuperação Judicial? É do juízo criminal do local onde foi decretada a falência ou concedida a recuperação judicial, homologada a recuperação judicial, ou homologada a recuperação extrajudicial ou autorizada a recuperação judicial. Acho que é isso, do juízo criminal daquela área. Isso aí. Ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial. Beleza, é isso. Próxima. No procedimento comum, qual é o prazo previsto para a apresentação de memoriais após a instrução? E qual é o prazo previsto para o juiz proferir sentença? Processo penal. Acho que prazo para apresentação de memoriais é de 5 dias. Prazo sucessivo de 5 dias. E prazo para o juiz proferir a sentença...
Sentença no processo penal, procedimento comum, 30 dias? Não, 10 dias. Eu sempre me confundo. Memoriais 5 dias, sucessivamente, beleza? E sentença 10 dias. Artigo 404, parágrafo único do CPP. Acertei parcialmente. De que instância é a competência para juízo de admissibilidade da exceção da verdade, juízo de admissibilidade da exceção da verdade relacionada ao crime de calúnia em desfavor da autoridade pública com foro de prerrogativa de função? Ou seja, temos uma autoridade pública que tem foro de prerrogativa de função, por exemplo, no TJ. De quem é a competência para julgar o juízo de admissibilidade, para fazer o juízo de admissibilidade da exceção da verdade? Ou seja, houve uma calúnia, uma suposta calúnia contra uma autoridade pública com foro no TJ, e o caluniante alegou a exceção da verdade, ou seja, ele quer provar que aquilo é verdade. De que é a competência para fazer o juízo de admissibilidade? É da instância ordinária. Porque o TJ, ou seja, o juízo do foro de prerrogativa, só vai julgar a exceção da verdade. Ele não vai fazer o juízo de admissibilidade, não. Acho que é isso, vamos ver? É isso aí, das instâncias ordinárias. Apenas o julgamento da exceção será de competência do tribunal. Beleza. Qual é a diferença entre os efeitos da citação válida no sistema processual penal daqueles observados no processo civil com relação à prevenção do juízo? É que no processo penal não é a citação que causa a prevenção. A prevenção é causada por atos decisórios do juiz, mesmo antes da citação. Já no processo civil, o que causa a prevenção é o protocolo e a distribuição da demanda. Também nem é a citação. Antigamente, no CPC de 73, a citação válida causava prevenção, agora não. Agora também não há essa norma no CPC de 2015. A citação criminal não causa prevenção do juízo, que ocorre em momento pretérito, quando o juiz pratica atos ainda na fase inquisitorial, tais como apreciação de pedido de liberdade provisória, decretação de busca e apreensão, concessão de fiança, etc. Observação: com o CPC de 2015, o que torna prevento o juízo é o registro ou a distribuição da petição inicial. Isso aqui é importante. Registro ou distribuição da petição inicial, conforme o artigo 59. No processo civil, a citação válida induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui mora o devedor. Então, esses são os 3 efeitos da citação válida. Induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui mora o devedor. Beleza? Da decisão que indefere o pedido de interceptação telefônica ou ambiental, cabe rese? Caso recurso em sentido estrito? Acho que não cabe. Cabe apelação residual. Isso aí. Não, cabe apelação residual. Artigo 593, inciso 2 do CPP. Caso o réu tenha respondido ao processo em liberdade, o juiz pode decretar a sua prisão preventiva na sentença? Caso o réu tenha respondido ao processo em liberdade, o juiz pode decretar a sua prisão preventiva na sentença? Só se tiver novos elementos que indiquem a necessidade da sua prisão preventiva, de acordo com as hipóteses previstas em lei. Lá no artigo 311, 313 do CPP. Acho que é isso. Acho que em regra não, mas se tiver novos elementos que indiquem a necessidade da sua prisão preventiva, sim. Sim, desde que é amparada em fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere. STJ no HC tal. Isso aí. Qual é o prazo ordinário para a interposição do agravo contra a decisão do juiz na execução penal? Agravo contra a decisão do juiz na execução. Eu acho que é de 5 dias ou 10 dias.
Acho que é de 5 dias. Tem um caso que é da súmula 700 do STF, né? Não sei se é exatamente nesse caso. Fala súmula 700 do STF, que é um prazo de 5 dias. Eu não sei se é o de execução, mas eu acho que sim, vou chutar. 5 dias. Isso, 5 dias, súmula 700 do STF. Bom. Qual o prazo previsto para o isolamento na execução penal? Na execução penal tem 2 tipos de isolamento. O isolamento cautelar, chamado assim, né? Que é realizado por necessidade de proteção do condenado, daquele que cumpre a pena. E o isolamento pena, o isolamento sanção, que é por falta grave, que é aquele por falta grave. Prazo. O isolamento cautelar, eu acho que é de 30 dias. E o isolamento sanção, de 90 dias. Não lembro exatamente, mas vou chutar isso. 30 e 90. Se for sanção disciplinar, o prazo é de 30 dias. Então não tem de 90 dias não. O máximo é de 30 dias para sanção disciplinar. Se for isolamento cautelar, determinado pelo diretor de estabelecimento, o prazo máximo é de 10 dias. Então de 10 e 30, não de 30 e 90. 10 e 30. O cautelar, de 10 dias no máximo. E sanção disciplinar, máximo de 30 dias. Esse eu errei, esqueci. De quem é a competência para julgamento de crimes contra a ordem econômica? Formação de monopólio, por exemplo. Eu acho que é da Justiça Estadual, porque a lei de crimes contra a ordem econômica não prevê competência federal para essas hipóteses de crime contra a ordem econômica. Vamos ver. Em regra da competência da Justiça Estadual, pois a Lei 8.137 de 90 não dispõe expressamente sobre competência diferenciada para esses crimes. É isso. 8.137 de 90. Eu esqueço o número dessa lei, mas é importante saber. 8.137 de 90. Cabe sustentação oral do julgamento de agravo regimental da decisão monocrática proferida pelo relator em sede de habeas corpus no STF. Sustentação oral no julgamento do agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo relator em sede de habeas corpus no STF. Acho que cabe sim, com base no regimento interno do STF. Não. É justamente o contrário. O regimento interno do STF prevê que não cabe e o STF julgou que essa norma é constitucional, ou seja, não cabe mesmo. E isso é constitucional. Beleza. Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o regimento interno, mas achei que coubesse. Mas não cabe. Vê se eu esqueci. Lei 12.305 de 2010, ambiental. Artigo 29. Cabe ao poder público atuar, solidariamente ou subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar o dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos. Ele atua solidariamente ou subsidiariamente? Acho que é subsidiariamente. Vamos ver? Subsidiariamente, isso aí. Quais são os requisitos para a criação de uma unidade de conservação, uma UC? Os requisitos são ato do poder público, estudos técnicos preliminares, e consulta pública. Não tem necessidade de consulta pública em 2 casos, que é no caso de estação ecológica e reserva biológica. Vamos ver se é isso. Ato do poder público, estudos técnicos e consulta pública. Salvo estação ecológica e reserva biológica que não necessitam de consulta pública. Show, lembrei. Bom. Quais são os limites mais importantes para as despesas de pessoal dispostas na Lei de Responsabilidade Fiscal? E quais são as principais consequências para o ente que os ultrapassa? Então vamos fechar com essa questão aqui. Os limites mais importantes para a despesa de pessoal são o limite de alerta, o limite prudencial e o limite em si.
da despesa pessoal. O limite em si da despesa pessoal são 50, 60, 60. 50% da receita corrente líquida para a União, 60% e 60% para os estados, Distrito Federal e municípios. 60% da receita corrente líquida. Então, 50, 60, 60. Esse é o limite normal, o limite das despesas pessoal. O limite de alerta é aquele que, ultrapassado 90% daqueles índices, ou seja, 90% dos 50% para a União, dos 60% para estados e municípios e Distrito Federal. Esse limite, o limite de alerta, é aquele que, se disparados, esses índices, o Tribunal de Contas alerta o ente federativo de que ultrapassou. E o limite prudencial é aquele que, ultrapassado 95% daqueles limites, ou seja, 95% dos 50%, 60% ou 60%, o ente federativo, o ente federativo, a Constituição prevê, não, a lei de responsabilidade prevê que ele deve realizar as medidas de contenção de despesas previstas na própria lei. Caso não realize essas medidas, ele fica impedido de realizar a operação de créditos e receber transferências voluntárias. Acho que é isso, vamos ver? O limite de alerta, que é de 90% do percentual do ente, ou seja, 50, 60, 60. Tribunais de Contas alertarão, conforme o artigo 59, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade. O limite prudencial, que é de 95% do percentual do ente. Se ultrapassar esse 95%, tem as vedações do artigo 22, parágrafo único, que são criação de cargo, emprego ou função, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa, concessão de vantagem, aumento e reajuste, provimento de cargo público, contratação de hora extra. Então, aquelas vedações que indicam mais despesa com pessoal. Então, não pode realizar mais despesa com pessoal, no limite prudencial de 95%. Já o limite de gastos com pessoal, se ultrapassar e não eliminar nos 2 quadrimestres seguintes, não poderá receber transferências voluntárias. Então, são esses os limites e as consequências. Eu confundo isso aqui com os limites de gastos dos entes públicos. Nós temos 2 limites, os limites de gastos e os limites de gastos com pessoal. São 2 limites diferentes. Os limites de gastos são aqueles que eu falei, também tem limite prudencial e limite de alerta, mas o limite de gastos com pessoal é esse aqui. Limite de alerta de 90% dos percentuais, o Tribunal de Contas alertará. Limite prudencial de 95%, as vedações do 22, parágrafo único, que são as vedações, não pode ter mais despesa com pessoal, e os limites de gastos com pessoal, que, se for ultrapassado e não eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, aí sim o ente não poderá receber transferências voluntárias, que é muito importante. Vários municípios sobrevivem às custas de transferências voluntárias da União. Então, isso aqui é bastante importante. É uma norma essencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então é isso, pessoal. A gente vai fechando por aqui. Até o próximo estudo de flashcards com os meus flashcards aqui. Um abraço. Tchau, tchau.